Bom, pessoal, então vamos tentar compreender como é que esse circuito funciona. É uma fonte de onda quadrada aplicada num circuito RC. Esse gráfico de cima que a gente vai construir aqui está mostrando a tensão no capacitor. E esse gráfico de baixo está mostrando a corrente no circuito. Como o circuito série, é a mesma corrente em todos os pontos. O valor inicial da tensão no capacitor é nula. O capacitor está totalmente descarregado. E ainda não ligamos o circuito. Consequentemente, ainda não tem corrente nula também. Assim que a gente liga o circuito, começa a circular a corrente e o capacitor vai se carregando. A corrente começa de um valor alto e vai caindo. Por quê? No caso aqui, a corrente está começando de 5 mA. No instante inicial, a tensão no capacitor era zero, então 5 volts da fonte estava todo sobre o resistor de 1 kΩ, a corrente então era 5 volts dividido por 1 kΩ, que dá os 5 mA. E a corrente vai caindo porque a tensão no capacitor vai crescendo, vai sobrando cada vez menos tensão para o resistor. Quando o capacitor estiver totalmente carregado, a corrente vai cair para zero. É a situação final dessa etapa no tempo t igual a 2 milissegundos, onde a tensão aplicada continua sendo positiva, o capacitor já atingiu a tensão da fonte, então não tem diferença de potencial, não tem corrente. Então essa é a situação final da primeira etapa, o capacitor totalmente carregado e a corrente nula. Imediatamente após o instante onde a fonte trocar de polaridade, ou seja, um tempo ΔT que tende a zero, 2 milissegundos mais um ΔT bem pequenininho, a fonte vai ter menos 5 volts, o capacitor, a tensão no capacitor não vai mudar, porque o capacitor retém a tensão, ela não muda instantaneamente, e então aparece sobre o resistor a tensão da fonte, a nova tensão da fonte, mais a tensão que o capacitor armazenou, que dá o total de 10 volts negativos. Então a gente tem um pico negativo de menos 10 mA. À medida que o capacitor carrega, a corrente cai para zero. A tensão no capacitor sai de 5 volts, vai para menos 5 volts, que é a tensão aplicada. A situação final dessa etapa em 4 milissegundos é a fonte negativa, a tensão no capacitor também negativa e zero no resistor. Agora, passado um ΔT bem pequenininho depois de 4 milissegundos, a fonte vai ter invertido a polaridade. Vamos ver. Então a fonte voltou a ser positiva, mais 5 volts. Havia menos 5 volts armazenados no capacitor, então agora temos 10 volts aplicados sobre o resistor. Então um pico momentâneo de 10 mA. À medida que o capacitor se descarrega, a tensão dele sai de menos 5 volts, cai a zero e volta a crescer para 5 volts. Então há uma descarga do capacitor e uma carga do capacitor. A tensão se aproxima de zero e depois se afasta de zero novamente. Enquanto isso, a corrente cai para zero porque a diferença de potencial no resistor tende para zero. 5 volts da tensão aplicada com menos 5 volts dá 10 volts momentâneos. Depois que o capacitor adquirir 5 volts, vai ficar 5 menos 5, vai dar zero no resistor, que é a situação final. Aqui a gente não colocou até 6 milissegundos, porque devido ao limite de pontos do P-sim, paramos aqui em 5 milissegundos mesmo. Então, pessoal, o funcionamento cíclico desse circuito, a frequência da fonte é 250 Hz, então a gente tem um período de 4 milissegundos, acontecem 2 transições por período, é uma onda quadrada, o funcionamento completo vai ser esse aí.